Começou. Bem, boa noite, professor Arthur Sabino, ao professor Nelson e possivelmente ao professor Ayrton. Somos o grupo Gabriel Leal, Leonardo Rodrigues e Cauã Souza Dias. Vamos apresentar uma análise comparativa dos preços de gasolina entre a capital Teresina do Piauí e São Luís do Maranhão e utilizando o teste T-pareada. Bem, eu já começo, já trazendo, né, esse indício que todo mundo sabemos que o preço dos combustíveis do Brasil sempre vem aumentando, não importa na região e município, tá? Sempre nós estamos reclamando que o preço está aumentando, mas temos que levar em conta os fatores de lógica por trás disso, porque aí isso aumenta, como está aumentando devido às cidades ou não. O bom desse trabalho entre nós é porque temos o Cauã, que é do Maranhão e passou as férias lá, e ele também vem para o Piauí. E com isso ele tem seus meios de locomoção, ele consegue ainda mais trazer essa lógica de preço, essa variabilidade de preço, que não apresenta ser tão grande em quesito bruto, mas isso vai se demonstrar aos poucos com análise estatística que vai vir. Bem, nós vai fazer uma observação bem simples, usando valores médios, suas medianas, suas médias que vai vir ao longo do tempo e suas variações. Nesse contexto, nós vai fazer uma inferência estatística com os testes T, só para ter umas decisões baseadas nos dados que coletamos. Os dados que coletamos veio do primeiro e segundo semestre de 2025. Bem, nós temos uma questão que é responder a pergunta se há uma diferença estatisticamente do preço médio entre o preço de combustível de gasolina de Teresina e São Luís. Então, um conjunto das semanas que estamos utilizando. Para responder a questão, nós vamos utilizar a base do T pareado, como mencionado anteriormente, e o, o preço semanal médio de cada semana. Há algumas semanas que vai ser apresentado pode não estar na base de dados, então utilizaremos o valor da semana anterior, por conta que isso demonstra que não foi mudado, só manteve aquele preço. A escolha das cidades se identifica por serem capitais do Nordeste, com características geograficamente semelhantes. Assim, o objetivo é comparar os preços médios de revenda de gasolina entre as duas cidades e verificar por meio dessa análise, ver se tem alguma diferença entre elas. Cauã? Bem, agora eu vou apresentar um pouco sobre a metodologia abordada no nosso trabalho. Os nossos dados eles foram obtidos a partir da base pública da ANP, que o nome dessa base é chamada de Série Histórica de Preço de Combustível, que ela analisa exatamente isso, como não diz. E ela foi obtida no site do portal de dados, do gov.br. E nós baixamos ela em agosto de 2025, né, que foi a última atualização dessa base. A gente baixou todos esses dados no formato CSV, né, para melhor abstração dos dados, né, entender melhor, poder trabalhar com ele. E após obter essa base de dados completa, nós aplicamos alguns filtros, justamente para tentar entender o que precisava, ou quais seriam os requisitos do trabalho. E nós selecionamos apenas alguns dos registros de gasolina comum, porque seria o combustível que mais é movimentado, né? A maior parte dos veículos utiliza gasolina e era justamente o que tinha mais informações. É uma constância maior por exemplo, os pedidos naquele período. E nós filtramos entre duas cidades, como já foi mencionado pelo Gabriel, que é Teresina, no Piauí, e São Luís do Maranhão. Teresina foi escolhida porque nós precisávamos de uma cidade do Piauí. E Teresina foi escolhida a, como base por conta que é a maior cidade do Piauí e ela teria uma abrangência de dados bem maior. E São Luís, por ser outra capital, também teria uma grande quantidade de dados que ajudaria nessa análise. Nós também definimos um recorde temporal, que iniciamos na semana no dia 13 de janeiro e até o dia 20 de agosto. Tudo isso no período de 2025, para poder tentar
ver alguma anormalidade nos preços e por aí vai. Como que foi feita a organização dos dados? Os nossos dados originais, eles possuem registros por semana. Então, foi necessário a gente organizar essas informações para agrupar esses dados por semana e por cidade, calculando o preço médio de revenda em cada uma dessas semanas. E esse agrupamento foi feito usando média dos valores de venda dentro de cada uma dessas semanas. Já a questão do pareamento de dados, nós tivemos que construir a base pareada, onde cada linha da base final representa uma semana, contendo o preço médio em Teresina e o preço médio em São Luís, para a gente poder ver a diferença entre eles. E esse paramento por semana, ele é muito importante, porque ele garante que estamos comparando os preços no mesmo contexto temporal. Por exemplo, calculando na semana 3 de Teresina vai bater com a semana 3 de São Luís. E tivemos uma certa limitação, porque em Teresina nós tínhamos dados mais constantes e acabava não batendo com a data que, por exemplo, do pedido de combustível de Teresina tinha uma constância maior do que de São Luís. E nisso nós utilizamos o método chamado forward fill, que ele ia pegar o valor da semana anterior, ele ia manter para a semana ausente, que não tinha esse dado. E essa abordagem foi adotada para manter a quantidade da série temporal e permitir a comparação entre semanas equivalentes, assumindo que variações de curto prazo nos preços não são abruptas. E o resultado da base que nós temos nesse processo, que é que fizemos essa análise no período de 32 semanas, atendendo um requisito mínimo do trabalho, que era de 30 semanas. Com a base organizada, nós calculamos a medida descritiva para cada cidade, incluindo a média, a mediana, mínimo, máximo, quartis, desvio padrão e coeficiente de variação. E essas medidas ajudam a entender tanto o valor típico quanto a viabilidade dos preços. Também foram construídos os nossos gráficos para apoiar essa análise, porque nós desenvolvemos os histogramas para observar a distribuição dos preços, utilizamos Blockspot para comparar as duas cidades, para poder analisar a variação, e um gráfico de diferenças semanais para visualizar o comportamento ao longo do tempo. E com a análise inferencial que utilizamos no teste T, pareado, que é de adequar para comparar as médias de amostra dependente, como é o caso dos dados pareados por semana. E as hipóteses foram definidas da seguinte forma: H0 seria a média da diferença igual das diferenças que é igual a zero, e H1 a média das diferenças que é diferente de zero. E como nosso critério de decisão foi adotado o nível de significância de 5%, que a decisão foi baseada no valor P. Se menor que 0,05, rejeitamos a hipótese nula. Já as ferramentas utilizadas na análise, foi utilizado o Python, né, com a biblioteca Pandas, para manipulação desses dados. E para o teste T, a gente usou o Matplotlib para a geração dos gráficos. E agora você pode perguntar, mas por que o teste pareado? Porque cada observação, ela representa a mesma semana nas duas cidades. Então existe uma dependência entre os dados. Agora, Leonardo. Só dá um scroll melhor aí, calma, porque tá muito lá atrás. Aí. Pode começar no primeiro gráfico aí mesmo. Bom, dando início aqui às partes dos resultados, né? A gente analisou primeiro as médias do preço, como dá para ver na tabela 1 aí. A gasolina São Luís era mais cara, estando em média 5,88, estou marcando aí, e enquanto Teresina, né, custa 5,80. Isso dá uma diferença de quase 8 centavos por litro. E outra coisa que a gente notou também foi a variação em Teresina, que o preço pula mais. Ou seja, ela muda mais de uma semana para outra. Já em São Luís, os preços são mais estáveis e ficam sempre ali, pertinho da média.
como mostra nos números aí. Vou descer para a segunda tabela. A questão do distribuição de preço, né? Para ficar mais fácil da gente entender, a gente vai ver esses dois gráficos. O de São Luís, em azul, ele tem as bases mais altas e mais juntas no meio. É o que prova que o preço lá quase não muda. Já em Teresina, né, que é o de verde, aí o de cima, ele tem as barras mais espalhadas. Isso mostra visualmente, né, que Teresina se encontra os preços bem diferentes, dependendo da semana ou do posto. A variação é maior. Pode descer para outro gráfico aí. Nessa página aqui, o gráfico de caixa, né, mostra que São Luís está fisicamente acima de Teresina, que confirma que lá realmente é mais caro. E o dado mais importante disso é que está no de baixo. Pode mostrar mais um pouquinho lá nos gráficos vermelhos. Esse daí. Seria das semanas. Cada barra vermelha para baixo é uma semana que Teresina foi mais barata do que em São Luís. Das 32 semanas que a gente estudou, 27 delas, Teresina ganhou no preço baixo. Ou seja, Teresina é sempre a melhor opção para o bolso. Pode descer para outro. E temos aqui o nosso teste, né? Que para a gente não ficar só no achismo, a gente fez o teste matemático, chamado teste T, que tá aí, teste pareado, e o resultado foi esse número bem pequenininho ali, valor P, que na estatística, né, quando esse número é quase zero, ele nos dá certeza que a diferença de preço é real e não foi por acaso. A matemática vai confirmar, né, que São Luís é realmente mais caro que Teresina. E pode descer para a parte da conclusão. Bem, com o que o Léo falou, isso demonstra que o teste P ele teve uma indicação de hipótese nula, pois nossa, com a base que foi mandado, era a diferença pode ser no máximo de 0,05. Só que o que teve para nós foi de 2 elevado a menos 6, que dá esse 0,00002. Então, de forma consistente, o que não é errado, demonstra que São Luís apresentou suas médias superiores às de Teresina. De certa forma, isso é algo bom e ruim. Mas Teresina tem essa diferença de pelo menos 7 centavos por litro, que pode acarretar uma mudança de preços ao longo dos anos, por conta dessa variabilidade. Isso permite que a diferença observada entre esses dois não deve ser flutuações aleatórias, ou seja, suas flutuações não são tão grandes, de 20 centavos a mais ou 15 centavos. São algo próximo, mas que tem uma coesão, uma lógica por trás daquilo. Que, mesmo não sendo tão grande, ao longo do tempo, isso pode pesar. Você pegar uma comunidade das duas capitais e verificar por quantidade de pessoas, esse preço pode ser relativamente alto. Bem, para nós, do ponto de vista prático, a diferença não é quase nada. Não dá para apresentar isso individualmente, por conta do seu impacto ser quase nulo, ser muito pouca diferença. Mas esses dados demonstram que essa variabilidade sejam importantes, como apresentado no teste pareado, que mostra ser eficaz para os problemas reais, que se fosse pegar de cidades diferentes ou capitais diferentes, no sendo Nordeste, tirando Teresina, mas fosse comparar com metrópoles como São Paulo, provavelmente essa diferença seria maior e Teresina se sairia Teresina se sairia ainda melhor, com a diferença provavelmente maior no caso de São Paulo. Mas isso só demonstra que as conclusões podem ser reprodutivas, não importando a cidade que estamos sendo utilizadas. Bem, obrigado pela atenção. Esse foi o nosso trabalho.